Você já se perguntou quem será o próximo Papa? Em tempos de incerteza e transição, essa pergunta ressoa no coração de muitos fiéis ao redor do mundo. E se eu te dissesse que há um homem silencioso e discreto que pode estar prestes a assumir o trono de Pedro? Um homem que, nos bastidores do Vaticano, tem moldado decisões cruciais, influenciado acordos internacionais e mantido a unidade da Igreja em tempos turbulentos. Este vídeo é uma jornada profunda pela vida e missão de Pietro Parolin, o atual secretário de Estado do Vaticano, considerado por muitos como o principal candidato a suceder o Papa Francisco. Ao longo dos próximos minutos, você descobrirá quem é Pietro Parolin e qual é sua trajetória dentro da Igreja Católica. Por que ele é visto como um forte candidato ao papado? Como sua liderança pode impactar o futuro da Igreja e a vida dos fiéis? Este não é apenas um estudo sobre um possível novo Papa. É uma reflexão sobre os caminhos que Deus pode estar traçando para a sua Igreja. Antes de começarmos, convido você a comentar: que Deus nos abençoe. Essa simples frase é um ato de fé e comunhão, unindo-nos em oração e esperança. Se este vídeo tocar seu coração, curta e compartilhe. Assim, mais pessoas poderão ser alcançadas por esta mensagem e, quem sabe, encontrar respostas para suas próprias inquietações espirituais. Agradeço por apoiar este canal e por fazer parte desta comunidade de fé. Agora, prepare-se para mergulhar em uma história de fé, liderança e esperança. A jornada de Pietro Parolin, da simplicidade à cúpula do Vaticano. Pietro Parolin nasceu em 17 de janeiro de 1955, em Schiavon, uma pequena cidade na região de Vicenza, Itália. Filho de um comerciante e de uma professora, sua infância foi marcada pela simplicidade e pela fé católica fervorosa de sua família. Aos 14 anos, ingressou no seminário diocesano, demonstrando desde cedo sua vocação sacerdotal. Após sua ordenação em 1980, Parolin dedicou-se ao serviço diplomático da Santa Sé, atuando em países como Nigéria e México. Sua habilidade em negociações complexas e sua postura conciliadora chamaram a atenção do Vaticano, levando-o a ocupar cargos de crescente responsabilidade. Em 2009, foi nomeado núncio apostólico na Venezuela, onde enfrentou desafios significativos durante o governo de Hugo Chávez. Sua atuação firme e diplomática fortaleceu a presença da Igreja em um ambiente político conturbado. Em 2013, o Papa Francisco o nomeou secretário de Estado do Vaticano, tornando-se o segundo na hierarquia da Igreja. Desde então, Parolin tem desempenhado um papel crucial na condução dos assuntos internos e externos da Santa Sé, sendo reconhecido por sua discrição, inteligência e dedicação à missão da Igreja. Sua trajetória, marcada pela humildade e pelo serviço, reflete a essência do chamado cristão: servir com amor e fidelidade. Parolin é visto por muitos como um líder capaz de guiar a Igreja com sabedoria e compaixão em tempos desafiadores. A discrição como virtude, o estilo silencioso de liderar. Em um mundo barulhento, onde muitos desejam aparecer, Pietro Parolin optou pelo caminho do silêncio, não da omissão, mas da prudência. E isso, para muitos analistas do Vaticano, pode ser exatamente o que a Igreja precisa em tempos tão turbulentos. Enquanto outros cardeais se tornam figuras públicas polêmicas ou midiáticas, Parolin permanece nos bastidores, arquitetando pontes diplomáticas e evitando conflitos desnecessários. Seu nome raramente aparece nas manchetes por escândalos ou controvérsias. Em vez disso, surge sempre ligado à palavra consenso. Mas o que essa discrição revela sobre ele? Revela uma profunda compreensão
da missão eclesial. Ser fermento e não holofote revela uma alma moldada pelo Evangelho, onde o que importa não é aparecer, mas servir. E talvez aqui esteja um segredo que poucos percebem. Os papas que mais transformaram a Igreja foram os que menos procuraram o cargo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Parolin encarna essa renovação. Enquanto a sociedade grita por líderes com discursos inflamados, ele sussurra com sabedoria. Enquanto muitos se dividem entre progressistas e conservadores, ele se mantém como ponte entre os dois mundos. A própria postura reservada de Parolin aponta para um estilo de governo mais pastoral do que político. Ele representa para muitos o retorno ao que é essencial: o serviço humilde, o amor à verdade e a defesa da unidade da Igreja. E você, já percebeu como os sinais de Deus às vezes se escondem no que é discreto? Talvez Deus esteja nos mostrando que o próximo líder da Igreja será aquele que mais se parece com Cristo no silêncio da cruz, e não no barulho dos palcos. O diplomata da fé, a arte de conduzir a Igreja entre as nações. Se há um dom que diferencia Pietro Parolin entre tantos cardeais, é sua impressionante habilidade diplomática. Em um tempo em que a fé é desafiada por guerras, ideologias e perseguições, Parolin se destacou por atuar como pacificador, negociador e defensor da liberdade religiosa em cenários dos mais delicados. Quando esteve na Venezuela como núncio apostólico, não apenas lidou com uma crise política aguda, mas protegeu discretamente a Igreja de ataques velados por parte do regime. E o fez sem confrontos públicos, sem polarizações. Com firmeza e caridade, defendeu o que era justo sem abandonar a diplomacia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. E não foi apenas na América Latina. Pietro Parolin também esteve à frente das negociações históricas entre o Vaticano e a China, um território onde a fé católica é severamente vigiada e muitas vezes reprimida. Muitos se perguntaram como dialogar com um regime que nega a liberdade religiosa. Parolin acreditou que a presença da Igreja, mesmo sob restrições, valia mais do que sua ausência. Que cada altar aceso em território hostil é uma vela que desafia a escuridão. Mesmo com críticas, ele seguiu um princípio que ecoa na missão de Cristo: estar onde as almas estão, ainda que seja preciso entrar nas feridas do mundo. Essa capacidade de dialogar sem ceder, de ouvir sem se submeter, fez dele um nome de confiança, não apenas dentro da Cúria Romana, mas também junto a líderes mundiais. E se o próximo Papa precisar ser não apenas pastor, mas também embaixador da fé no cenário global? E se a Igreja for chamada nos próximos anos a interceder pela paz em meio a guerras e caos internacional? Neste caso, Parolin não é apenas um bom candidato, ele pode ser providencial. Fé silenciosa, a espiritualidade escondida de Pietro Parolin. Dentre tantos cardeais que se destacam por discursos eloquentes, vídeos nas redes sociais ou posicionamentos midiáticos, Pietro Parolin permanece silencioso. E talvez, nesse silêncio, esteja o maior sinal de sua fé. Diferente de outros líderes que externam com frequência sua espiritualidade em grandes eventos, Parolin é conhecido por sua vida de oração reservada, por missas celebradas sem alarde e por momentos de adoração silenciosa diante do Santíssimo. Quem convive com ele diz que sua fé é profundamente eucarística, centrada na presença real de Cristo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo. Mateus 6:6. Esse versículo parece descrever seu estilo. A fé de Parolin não é exibida, é vivida,
uma espiritualidade que se expressa mais pelos frutos do que pelas palavras, mais pelo exemplo do que pelos holofotes, mais pelo fazer a vontade de Deus do que pelo falar sobre Deus. Ele costuma repetir que a igreja deve sempre ser o rosto da misericórdia de Cristo. Essa frase, dita por ele em diversos contextos diplomáticos e eclesiais, revela uma teologia centrada na caridade ativa, na reconciliação e na esperança concreta. Parolin é conhecido por recorrer com frequência à intercessão de Nossa Senhora. Tem especial devoção à Virgem de Fátima e a São José, padroeiro da Igreja Universal. Seus retiros espirituais são marcados pela meditação das Escrituras e por longos períodos de silêncio interior. Mas por que isso importa para o futuro da Igreja? Porque os tempos que se aproximam exigirão não apenas governança, mas discernimento. Exigirão de um Papa que ele seja um homem que ouve mais a Deus do que os aplausos do mundo, que se ajoelha mais do que se impõe, que serve mais do que lidera, e talvez essa espiritualidade oculta, não visível aos olhos humanos, mas profunda aos olhos de Deus, seja o sinal de que Pietro Parolin está sendo preparado, não pelos homens, mas pelo próprio Espírito Santo. Entre a tradição e a renovação, o equilíbrio de Parolin. Um dos maiores desafios do século XXI para a Igreja Católica é caminhar entre dois extremos, conservar o que é eterno e, ao mesmo tempo, dialogar com um mundo em constante mudança. Muitos se perdem tentando escolher um lado. Pietro Parolin, no entanto, escolheu o caminho da ponte. Ele não é um progressista, tampouco um tradicionalista. Ele é, antes de tudo, católico, no mais profundo e literal sentido da palavra, universal. E sua postura como secretário de Estado revela essa busca constante por unidade, por reconciliação, por comunhão eclesial. Todo escriba instruído sobre o reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Mateus 13:52. Essa passagem parece ecoar na maneira como Parolin atua. Ele não rejeita o novo, mas também não sacrifica o sagrado em nome de modismos. Quando fala da liturgia, defende o respeito à tradição. Quando fala de juventude, estimula a escuta atenta das novas gerações. Quando trata de questões morais, mantém-se fiel à doutrina, mas com um olhar compassivo e pastoral. Em seu discurso, há um equilíbrio raro. Ele entende que o mundo mudou, mas sabe que o Evangelho não muda. Sabe que há novas perguntas, mas que as respostas eternas ainda têm poder de curar, orientar e salvar. Muitos o veem como alguém capaz de pacificar os polos que hoje se enfrentam dentro da Igreja. Um possível Papa que não governaria com rigidez nem com permissividade, mas com a fortaleza da fé e a mansidão de Cristo. Será que esse é o líder que Deus está preparando para unir os católicos, curar divisões internas e fazer a Igreja respirar como um só corpo novamente? A próxima etapa do nosso estudo mostrará um lado menos conhecido, mas crucial de Parolin. Seu posicionamento diante das crises morais e sociais mais intensas da atualidade. Você descobrirá como ele lida com temas delicados e por que isso pode fazer dele o escolhido para conduzir a Igreja num mundo em colapso moral. O braço direito de Francisco e a possível continuidade ou mudança que representa. Durante mais de uma década, Pietro Parolin foi mais do que secretário de Estado do Vaticano. Ele foi o conselheiro mais próximo do Papa Francisco. Se muitos viram o pontificado de Francisco como revolucionário, Parolin foi o responsável por garantir que essa revolução tivesse equilíbrio, limites e continuidade com a tradição. A relação entre os dois sempre foi marcada por respeito mútuo, mas também por diferenças sutis e importantes.
Enquanto Francisco muitas vezes optou por gestos ousados e linguagens simbólicas, Parolin foi a voz interna que defendia a prudência. Quando o Papa lançou pontes com o mundo secular e não cristão, Parolin cuidava para que essas pontes não desaguassem em relativismo doutrinário. Se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Marcos 3:25. É justamente por isso que, para muitos, Parolin representa a unidade possível. Ele seria, em certo sentido, o Papa da continuidade serena. Alguém que não desfaria os avanços pastorais de Francisco, mas também não permitiria que a Igreja se perdesse em ambiguidades. Outros, porém, enxergam nele um possível marco de virada. Um Papa que recolocaria o foco nas raízes doutrinais, sem fechar as portas ao diálogo com o mundo. Um reformador discreto, mas firme. Um líder que herdaria o que foi bom, mas apararia os excessos, devolvendo à Igreja um senso mais claro de identidade católica. E essa ambiguidade, continuidade ou renovação, é para muitos o sinal de que ele pode ser o eleito do Espírito Santo, porque os tempos que se anunciam pedem alguém assim, que conheça os bastidores, mas permaneça puro, que caminhe com os pobres, mas sem perder a doutrina, que tenha visto o mundo de dentro, mas continue com os olhos no céu. Você chegou até aqui, e isso diz muito sobre você. Em um tempo em que tudo convida à distração, você escolheu mergulhar em um estudo profundo, silencioso e cheio de significado sobre um homem que pode, em breve, ser chamado a conduzir a barca de Pedro. Pietro Parolin não é apenas um nome entre cardeais. Ele é um reflexo de como Deus pode preparar discretamente aqueles que serão chamados a grandes missões. Em sua história, vimos fé silenciosa, diplomacia habilidosa, fidelidade doutrinal, coragem, diante das crises e equilíbrio entre tradição e renovação. E talvez, só talvez, ele seja o líder que Deus escolheu para estes tempos de tempestade. Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto. João 15:16. Agora, eu convido você a deixar nos comentários a frase: se for da vontade de Deus, que ele seja nosso próximo Papa. Essa frase simples nos une como comunidade de fé e confiança na providência divina. Ela será também o nosso sinal silencioso de comunhão entre aqueles que assistiram este vídeo até o fim. Se você acredita que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem para compreender os sinais de Deus, fortalecer sua fé e manter viva a chama da esperança, então curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Pode parecer um gesto pequeno, mas é assim que o YouTube mostra este conteúdo para quem mais precisa. Você que chegou até aqui é parte de algo maior, uma geração de católicos que busca respostas, que não se conforma com a confusão, que quer ver a Igreja forte, fiel e luminosa. E este canal existe para isso, para caminhar com você. Se ainda não é inscrito, não deixe para depois. Faça parte dos que estão atentos aos sinais do céu. E se já é um seguidor fiel, saiba que sua presença aqui é uma bênção. Obrigado por caminhar conosco. Continue assistindo aos próximos estudos. Neles, você encontrará reflexões profundas, pregações bíblicas e histórias que podem renovar sua esperança, aquecer sua fé e preparar seu coração para os planos de Deus. Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe.